O governo federal acumula de janeiro a agosto desse ano um déficit primário de mais de 100 bilhões de reais, o pior resultado desde a pandemia. No mesmo período do ano passado, último ano da gestão Bolsonaro, houve um superávit de mais de 120 bilhões de reais. Enquanto o governo federal acumula esse déficit em 2023, os estados e municípios tiveram um superávit de 23,5 bilhões de reais e as empresas estatais um déficit de 1,56 bilhões de reais. Bom, usando esses termos pode ser que tenha ficado um pouco complicado de entender, então nós vamos analisar com calma esses dados e eu vou tentar simplificar ao máximo para você. Primeiro, déficit e superávit. O que significam esses termos? Todo governo possui uma arrecadação de dinheiro. E é importante deixar claro aqui desde já. O governo não produz dinheiro. Ele arrecada esse dinheiro através da cobrança de tributos, dos impostos pagos pelos cidadãos. Você, cidadão, paga alguns impostos que são federais e esse dinheiro vai para o governo federal, paga alguns impostos que são estaduais e esse dinheiro vai para o governo do estado e alguns impostos que são municipais e esse dinheiro vai para o governo do município. Além dessa arrecadação direta, existem os repasses, como o do governo federal para os estados, dos estados para os municípios, as emendas parlamentares, mas não vamos nem entrar nessa questão. O ponto-chave aqui é: o governo não gera dinheiro. É você, cidadão, que passa seu dinheiro para o governo através dos impostos que você paga sobre aquilo que você ganha, sobre aquilo que você consome, etc. E o governo faz essa administração desses recursos. Todo governo tem também despesas. Essas despesas envolvem a estrutura de funcionamento desse governo, como os salários dos funcionários públicos e as viagens feitas a trabalho por esses funcionários e, é claro, os programas e investimentos em benefício da população. Nesse último ponto, estão inclusas as obras de construção ou reforma de prédios públicos, abertura de novas vias ou manutenção das já existentes, obras de saneamento básico, investimentos em segurança pública, manutenção do sistema público de saúde e por aí vai. E também estão inclusos os programas que envolvem a liberação direta de dinheiro para beneficiados, como os financiamentos habitacionais, as linhas de crédito para empreendedores e aqueles programas que concedem um valor mensal àquelas famílias que, teoricamente, estão passando por necessidades. Quando um governo tem uma arrecadação maior do que as suas despesas, o resultado disso é um superávit, ou seja, há uma sobra de dinheiro. É como se fosse uma empresa que está tendo lucro. Quando um governo tem despesas maiores do que a sua arrecadação, o resultado disso é um déficit, ou seja, está faltando dinheiro. É como uma empresa que está tendo prejuízo. Cabe, portanto, ao governo fazer uma gestão responsável desses recursos para que o funcionamento, seja de município, estado ou país, seja sustentável. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem está no governo, lembrando que todo governo em uma democracia tem ciclos, precisa ser responsável para gerir esses recursos de maneira que ele faça investimentos em obras, em programas que beneficiam a população, mas mantendo um equilíbrio em relação à sua arrecadação, para que não falte dinheiro lá na frente. E por que é preciso garantir que não falte dinheiro lá na frente? Porque se o governo chegar nesse ponto, ou será necessário reduzir drasticamente as despesas, o que resultaria também em uma redução drástica em investimentos, em programas de governo, ou será necessário aumentar drasticamente a sua arrecadação, o que resultaria em impostos muito mais altos para a população. Um governo responsável, portanto, administra os recursos de maneira que os cidadãos possam pagar impostos relativamente baixos, enquanto os investimentos são feitos de maneira sustentável, ou seja, respeitando um limite de gastos para que as contas públicas estejam sempre positivas. E ainda é preciso ter consciência de que é preciso ter uma reserva para situações de emergência, como foi o caso da pandemia, que apesar de ter sido uma situação extrema, representa bem esse cenário onde o governo precisa destinar muito dinheiro para resolver problemas. Tendo ciência do funcionamento das contas públicas agora de maneira mais simplificada, vamos analisar o cenário atual. Os dados de janeiro a agosto desse ano mostram que o governo federal teve um déficit, ou seja, gastou mais do que arrecadou, de mais de 100 bilhões de reais. Enquanto isso, nesse mesmo período, os estados e os municípios tiveram um superávit de 23,5 bilhões de reais, ou seja, arrecadaram mais do que gastaram, sobrou dinheiro. Também entre os meses de janeiro e agosto, só que no ano passado, o governo Bolsonaro teve um superávit de mais de 120 bilhões de reais, ou seja, arrecadou mais do que gastou. E se o cidadão olhar para esses dados de maneira superficial, a conclusão que ele pode chegar é: ora, se um governo conseguiu fazer sobrar tanto dinheiro assim, significa que está cobrando impostos muito altos e está investindo pouco em retorno à população. Enquanto o governo que está tendo déficit está cobrando menos impostos e está investindo mais no povo.
Pois é, mas não é assim que funciona. Se esse cidadão começar a se aprofundar um pouco mais nessa análise, vai perceber que o atual governo, a gestão de Lula, defende políticas de impostos mais altos, justamente porque há necessidade de arrecadar muito mais dinheiro para sustentar as suas despesas, que são muito mais altas. E por que são muito mais altas essas despesas? Basicamente por dois motivos. Primeiro, a estrutura de governo, a estrutura administrativa é muito maior, muito mais inchada. São mais cargos em relação a outros governos, pois Lula usa como estratégia política a acomodação de políticos nesses cargos, a acomodação de partidos em ministérios, por exemplo, para conseguir ter esses partidos e esses políticos como aliados para aprovar com mais facilidade as pautas que são defendidas por ele. Essa estrutura mais inchada, obviamente, gera mais despesas. Além disso, o governo Lula também é um governo que viaja muito, cria muitos eventos para lançamento de programas, para assinatura de documentos e tudo isso também vai gerando mais despesas. E o segundo motivo é o fato de ser um governo populista, e muito populista. É como se fosse a famosa política do pão e circo. É um governo que investe muito dinheiro em obras, em programas, em emendas parlamentares, em propaganda. É um governo que se preocupa mais com números do que com eficiência, que investe em obras faraônicas que servirão para chamar a atenção da população, para fazer um evento de lançamento ou de inauguração, mas que depois, no dia a dia, seu uso não é tão eficiente. De nada adianta construir 10 escolas em uma cidade se não houver alunos que gerem essa demanda ou professores para essas escolas e principalmente se não houver qualidade naquilo que será oferecido ali. O resultado dessa política populista para as contas públicas é inevitavelmente déficit, despesas maiores do que a arrecadação, mesmo com impostos mais altos. E qual é o grande perigo disso? Uma hora essa conta fecha, uma hora o balão explode. Nos mandatos anteriores de Lula, como eu já expliquei em um outro vídeo, a China vivia um período de crescimento econômico muito acelerado e gerou uma demanda muito grande por commodities. O Brasil, como produtor dessas commodities, surfou uma onda de grandes exportações e, consequentemente, teve sua economia muito favorecida. Em função disso, a política populista de Lula nos seus primeiros mandatos foi impulsionada e ele ganhou popularidade. O balão não explodiu na mão dele. Só que agora, no atual mandato, o Brasil já não surfa mais essa onda. Mas o governo Lula continua adotando as mesmas estratégias populistas. Para que você tenha uma ideia, mesmo com esse déficit de mais de 100 bilhões de reais até o momento e com a estimativa de superar os 140 bilhões até o final do ano, Lula quer destinar um valor recorde para a propaganda oficial em 2024, quase 647 milhões de reais. O que isso mostra? Mostra que ele não está preocupado com a responsabilidade na sua gestão, que não está preocupado em ter um orçamento sustentável, que não está preocupado com a população brasileira. Ele está preocupado com a construção da sua popularidade e só. Só que esse rombo nas contas públicas é um balão que uma hora vai explodir. Se for na gestão de um próximo governo que não tenha Lula, esse presidente, para conseguir arrumar a casa, será odiado por grande parte da população brasileira. Se esse balão explodir ainda no governo Lula, quem pagará essa conta será o cidadão brasileiro. E para finalizar esse vídeo, meu amigo, se nunca lhe deram esse aviso, eu vou avisar agora para tu. Quando esse governo não tiver mais como arrombar as contas públicas, eles vão começar a arrombar o seu. Se você gostou desse conteúdo, passe esse vídeo adiante para que cada vez mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se inscreva no canal e ative também o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.